Lucas 17, meus caros e caras. O capítulo é 17, o versículo será o 11. Acharam aí? Vamos ler junto? Minha versão, mais uma vez para vocês saberem, é a nova Almeida atualizada, para vocês, se quiserem ler depois nessa versão. Vamos lá. Antes de lermos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença. Pedimos que o Senhor fale conosco através desse trecho que fala sobre o Senhor mesmo. Que o Senhor fale com cada um aqui no coração. Mais uma vez, em nome de Jesus, repreendo o inimigo de roubar a mensagem dos meus irmãos e de mim. Você está repreendido em nome de Jesus. Vá embora e não volte. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos destrinchar versículo a versículo. Então a gente tem ali o primeiro, no contexto aqui da história, Jesus estava indo para um caminho que a Bíblia fala que era Samaria e Galiléia. Dois povos, dois lugares que eram rivais. Não eram rivais, eles tinham suas rixas políticas. Você pode imaginar algo trazendo um pouco para os dias de hoje, antes dos conflitos armados aí entre Ucrânia e Rússia, Irã e Israel, já havia uma tensão ali entre esses povos. E Jesus estava indo por esse caminho. E ele chegou num lugar, ele estava chegando numa aldeia, num povoado. Então ele estava na entrada, fora da cidade, fora dessa aldeia. Quem que ele encontra ali? 10 leprosos. Este é o contexto em que a gente se encontra. E por que esses leprosos estavam fora da região? Porque, primeiro, eles tinham uma doença que era contagiosa. Segundo, a lei judaica diz que pessoas que tinham lepra deveriam ficar fora, longe, afastado. Ou seja, pessoas como nós, que têm família, têm sonhos, têm objetivos, essas pessoas, por contraírem uma doença, elas têm que ser excluídas da sociedade, porque a sociedade tem que continuar, mas essas pessoas elas ficaram longe das famílias, tiveram que se afastar dos seus empregos, aqueles que estavam procurando educação, tiveram que parar tudo e ficaram longe da sua vida, foram excluídos, foram simplesmente falaram assim: olha, acabou para vocês, porque a lepra era uma doença mortal, ainda é se não tiver tratamento. No versículo 12, ele fala assim: ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro os 10 leprosos, que ficaram longe e gritavam: Jesus, mestre, venha, tenha compaixão de nós. Quando eles clamam e falam Jesus, mestre, primeiro há um reconhecimento aqui. Eles reconhecem Jesus como alguém que tem autoridade. Nós sabemos hoje que o Senhor tem autoridade para mudar muitas coisas nas nossas vidas.
Talvez hoje você esteja também longe. Você esteja excluído daquilo que você precisa, esteja doente. Só que eles saíram ao encontro ao mesmo tempo que Jesus também estava indo ao encontro deles. Isso é muito legal porque a gente às vezes pensa que a gente precisa estar puro, a gente precisa ser 100% santo, a gente não pode errar, que a gente tem que vir à igreja todo domingo. A gente pensa um monte de coisa, né? Que é pré-requisito para a gente estar perto de Deus. Mas aqui Jesus foi encontrar pessoas que eram lixo da sociedade. Não por roubo tal, mas eram lixo. Foram separados para morrer. E o próprio Deus foi encontrar com eles. Vamos continuar. Vai ver se você vai se enquadrando nisso daí. No 14 ele fala assim, ó, que Jesus ao vê-los disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, notaram que estavam curados. Importante que a gente perceba o seguinte: o Senhor, ele é santo, santo, santo. E ele deixa algumas diretrizes para nós. E o Senhor pagou todo o preço pela nossa vida. Lá, quando ele disse para os leprosos irem se apresentar para os sacerdotes, era porque era a orientação da lei. A mesma lei que os excluía da sociedade falava: se você se curou, houve cura para você, vai se apresentar ao sacerdote. Por quê? Naquela época, o sacerdote ele era o líder religioso e ele fazia o check-up ali. Não tinha só médico, curandeiro, boticário, alquimista. Ali, naquela região, o responsável por fazer esse checklist, deixa eu ver se ele foi curado mesmo, se ele pode ser reintegrado à sociedade, era o sacerdote. E Jesus conhecia essa lei. Então, por isso ele fala assim: vai se apresentar aos sacerdotes. Trazendo para a gente, vai ter um momento, irmão, que você vai tá passando uma situação nada agradável. E você vai precisar ter um salto de fé. Aqui, o Jesus mandou eles se apresentar ao sacerdote, eles não tinham sido curados. Estavam com a carne aberta. Às vezes faltando membro. Fora tudo que eu falei para você, toda a exclusão da sociedade, a saudade da família, às vezes passando frio, porque eles não estava dentro das casas, estava fora da aldeia. E Jesus fala assim: vai se apresentar para o sacerdote, mesmo eles vendo que eles não tinham sido curados. E o que eles fizeram? Eles foram. Isso mostra para a gente que a nossa cura, ela não vai ser assim, ela não vai ser de bate-pronto quando você orar, quando você buscar. Você começou, talvez você ainda esteja enfermo, mas vai ser durante o caminho. Você precisa estar em movimento, você precisa estar em constante busca com o Senhor. Você precisa estar buscando a Ele. Não é quando você começa, é durante. É durante o teu buscar, é durante o teu proceder, é durante a tua obediência. É a fé ativa no caminho. Vamos continuar. O 15 e 16. O 15 e 16 fala assim, ó, um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostou-se com o rosto em terra aos pés do Senhor, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Um só voltou. Um só. O marginal. O cara que era estrangeiro. O que era o lixo do lixo. Para o judeu, o samaritano era motivo de ser desprezado. Esse cara voltou. A origem desse cara, esse rapaz voltou. E ele voltou glorificando a Deus. E ele, numa postura não só de adoração, mas de senhorio, ele se prostra ao Senhor. Talvez esteja faltando isso a você.
Tem sido grato por aquilo que Deus já te entregou? Pensa aí. A Lucy trouxe no domingo passado, se não me engano, falando sobre nós sermos gratos. Até que ponto? Até onde Deus vai precisar levar você para que você escute a voz dele? Porque se Deus tiver que te levar para o fundo do poço, para que você escute a voz dele, ele vai te levar. Será que não é melhor aprender a ser grato agora? Então começa a andar o caminho. Começa a buscar, começa a orar. O Senhor já foi ao teu encontro. Você precisa reconhecer, igual esses leprosos, falou assim, mestre, meu Senhor, reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. O 17 ao 19, ele diz assim, então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. E ele disse, levante-se e vá. A sua fé te salvou. Então assim, irmãos, a pergunta que ecoa hoje para a gente é, nós somos curados. Nós somos libertos. A morte não tem mais domínio sobre nós. Eu estava aqui refletindo, né, sobre várias coisas quando a gente estava contando, né, a música Porque Ele Vive me traz algumas lembranças, né. A nossa esperança é que se morremos hoje, nós vamos acordar no lugar aguardando o juízo. Se você começa a buscar a Deus, você começa a entender algumas coisas. Em Apocalipse, você percebe, você lê o que Deus tem preparado para nós. É algo sem fim. É algo sem fim. Se você parar para pensar um pouco agora, para um pouco, pensa. Pensa em uma lembrança muito legal que você tem. Pensa uma coisa legal que aconteceu na sua vida, uma coisa que te marcou. Pensa aí, ó, vou te dar 10 segundos. Pensa uma coisa que alegrou o teu coração. Traz para esse momento aqui que a gente está falando. Pensou? Já se foi isso. Talvez um pouco mais recente, mas já se foi. O que é a tua esperança? Talvez você viva mais 20, mais 30, mais 40. E depois? O Senhor, a nossa esperança é que depois nós temos um lugar para ir. Nós temos um lugar para transicionar. Nós temos um destino. E tendo essa ciência que temos um destino, porque Cristo se sacrificou, nós não deveríamos ser um pouco mais gratos? Nós não deveríamos estar neste caminho igual os leprosos que começaram a andar, foram se apresentar e foram curados? Estando nesse caminho, não deveríamos ser mais gratos? Não basta nós termos sido curados, nós precisamos ser transformados. O último versículo, Jesus fala, a tua fé te salvou. A fé tem que ser uma fé que nos move, tem que ser uma fé que entrega de volta para o Senhor e tem que ser uma fé que reconhece o seu senhorio, que adora. Você é um dos 9? Ou você tem sido o samaritano? Você quer ser apenas um milagre? Você quer apenas o milagre? Ou você também quer aceitar o senhorio de Deus? O senhorio de Jesus? Ele fala, toma a tua cruz e siga-me. Significa que você não precisa esperar estar no seu melhor, você não precisa estar lendo todo dia, você não precisa orar todo dia.
para começar? Começa a fazer algo. Começa a ler um versículo. Tive essa conversa recentemente com a Thalita. Falei, Thalita, lê um versículo por dia. Antes de sair, ora 10 segundos. 10 segundos. Senhor, vamos comigo. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela tarde, obrigado pela noite. Volte. Siga este caminho enquanto há tempo. A porta está aberta. E ele ainda fala, né? Jesus fala assim, levanta, vai, tua fé te salvou. Ainda há tempo, irmãos. Lembre-se que o Senhor sempre nos avisa, sempre avisou o homem enquanto havia tempo. Ele avisou Noé. Noé avisou quem estava ao seu redor. Ele avisou Ló para sair de Sodoma e Gomorra. Ele avisou Davi, que escolheu tomar Betseba. Ele avisou Pedro. Ele avisou Paulo. Paulo, por minha causa, você vai ser perseguido. Você vai deixar de ser perseguidor e vai ser perseguido. E ele está te avisando hoje. Não é só a mim, ele está avisando você. Ainda há tempo de você me buscar. Porque vai haver um tempo que não vai dar para buscar. Mas ele também nos avisa, lá em Apocalipse, ele avisa nos evangelhos, eu vou subir, porque eu vou preparar um lugar para você. Há uma esperança. Busque enquanto há tempo. A porta ainda está aberta. A tua fé te salvou. Bem? Essa é a palavra de hoje.